instalar ou não instalar o variador de avanço. Meu nome é Alex Oliveira, aqui do canal Top no Ajuste. Eu venho aqui para mais uma dica sobre variador de avanço. É um componente polêmico, um pouco, né, ou em alguns casos até muito polêmico, quando a gente diz a utilização em alguns carros. Ok? Não esqueça de compartilhar, deixar seu joinha, seu like ou dislike, tranquilo, e ative o sininho, né, para você poder receber as notificações quando gravar novos vídeos, ok? Vamos à vinheta. Audio Jungle. Bom, é o seguinte, antes de eu explicar ou falar sobre o variador de avanço, nós temos que entender alguns pontos. O maior problema hoje é você colocar o variador de avanço nos carros, né, com terceira ou quinta geração, não importa, que os módulos hoje eles têm muita estratégia. Eles têm estratégia porque eles precisam de poluir menos, fazer o carro render mais, o combustível ser mais econômico. Então, para tudo isso, o fabricante, quando ele projeta um módulo, ele pensa em tudo para beneficiar o seu modelo ser lançado ao mercado com a tarja lá de um carro econômico, um carro que polui menos, que não sei o que, isso tudo é passado por um departamento, por uma empresa que verifica isso e dá a nota. Sendo que o que está acontecendo é o seguinte, a Chevrolet, por exemplo, ela lançou o Cobalt, a Spin, né? Os carros com os motores da família 1. Ele pegou um motor que já era antigo, motor antigo, e veio atualizando esse motor, veio modificando, fazendo algumas invenções, criando alguns sensores a mais, adaptando algumas coisas ao motor para que ele se tornasse menos poluente e mais econômico. O menos poluente não conseguiu tanto. Mais econômico, menos ainda, porque esse motor, ele que surgiu no Corsa lá atrás, o motor 1.8 e 1.4, eles surgiram lá atrás, e um motor que nunca foi muito econômico, nem nunca foi muito pouco poluente, vamos dizer assim. Então o que acontece? O que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que colocar um sensor MAF, que é o sensor de massa de ar, para saber quanto de ar está passando no sistema. Um sensor MAP, que é o sensor que mede a pressão e depressão do sistema, né? Da admissão, pós-TBI, pós-borboleta. Sensor de rotação, que é para detectar a posição do virabrequim. Sensor de fase, que é para detectar a posição do comando de válvula, porque em alguns casos você pode montar o comando de válvula um ou dois dentes avançado ou atrasado, o motor vai funcionar, só que ele vai poluir mais. Então, se você não colocasse o sensor de fase, você não saberia se o motor estava com problema ou não. Ele vai acender a luz de anomalia. Acende a luz de anomalia se tiver o sensor de fase. Se não tiver o sensor de fase, ele não acende, porque para o motor, o virabrequim está no ponto. Então, se ele está no ponto, o comando também está no ponto. Ele não tem sensor no comando. Então, ele era cego. Aí puseram o sensor de fase, que é para poder identificar o momento que estão cada válvula do sistema. Então tudo isso foi colocado, e colocar o sensor, a lambda, sensor de oxigênio, sensor de detonação. Isso tem vários sensores no motor que vai fazer com que o motor funcione dentro de um padrão. Quando você coloca um variador de avanço, o que ele faz? O variador de avanço, quando você coloca ele pela roda fônica e pelo sensor de fase, que o carro da Chevrolet você tem que usar nos dois, porque se você usar só em um, ele vai ficar fora de fase, automaticamente vai dar luz de anomalia acesa. Então existem os sensores os variadores de avanço que você coloca na rotação e na fase. Então ele atrasa ou adianta os dois pontos ao mesmo tempo. Então para a central, está dentro do padrão. Só que acontece o seguinte, cara, existe um problema que é estratégia, como já falei. Todo módulo tem sua estratégia. Não adianta você querer enganar. Ele vai fazer com que algo aconteça eletronicamente e vai modificar
Isso que ele está tentando fazer. Quando você coloca um variador de avanço na rotação e na fase, você adianta o ponto, quer dizer, o pistão antes de chegar no PMS, que é o ponto morto superior, que ele chega e para, o pistão ele para mesmo, só que é um milésimo de segundo e começa a descer. Nesse momento, o que ele faz? Antes ele chegar no... ele parar o pistão, ele tipo assim, 9 graus antes dele chegar no... dele parar, 9 graus antes dele parar, o que ele faz? Ele solta a centelha, começa a queimar todo o gás que está dentro da admissão. Quando o gás da admissão praticamente chegou, quase que queimou todo, o pistão já está voltando. Então você tem toda a queima do combustível para impulsionar o pistão para baixo. Só que tem um detalhe. Cara, eu observei isso muito, fiz osciloscopia. O que acontece? Quando você adianta o ponto, lá pela roda fônica, pelo sensor de fase, a central entende que houve um avanço. Então ela vai jogar o tempo de ignição antecipado, né? Ele antecipa 9 graus. Só que por algum momento, tanto que você vê, a luz de anomalia ela acende. Mesmo quando você coloca o sensor de fase, com rotação em fase, depois de um período de tempo, ele vai acender a luz de anomalias. Por que vai acender? Ela vai acender porque houve uma quantidade de erros encontrado na central. A central encontrou uns erros e após essa quantidade de erros acumulados, ela vai e faz a luz de anomalia acender. Eu sei porque eu já peguei um carro que a luz de anomalia ficava acesa sempre, em quinta geração e acendia a luz de anomalia. Não é normal acender, o terceira geração acende. Eu vou te explicar por que acende. O de quinta geração não acende. Mesmo você colocando o sensor, o variador de avanço, ele não é para acender. Só que o variador de avanço na linha Chevrolet, quando você coloca ele na fase e na rotação, o módulo vai começar a entender que o ponto foi adiantado. Se o ponto foi adiantado, então automaticamente você também tem que adiantar um pouco a injeção. Quando você antecipa um pouco a injeção e antecipa um pouco a ignição, o sensor de detonação começa a identificar alguma falha no momento da explosão, que o sensor de detonação ele detecta o problema da queima. Quando há explosão no cilindro, se ele explodir no tempo correto dele, ele vai ler, houve a explosão no tempo correto, automaticamente ele já informa ao sistema que está tudo ok. Quando o carro começa a bater pino, por que bate pino? É pré-detonação. É o pistão queimando antes da hora. Se queima antes da hora, existe uma pré-detonação. Essa pré-detonação é identificada pelo sensor de detonação e ele informa ao sistema, ó, tá acontecendo algum cilindro, tá queimando antes da hora. O que está acontecendo? Aí ele começa a informar isso. Então esse erro é acumulativo. Eu andei lendo algumas coisas sobre a Chevrolet. A Chevrolet ela tem um acumulativo de 40 erros no mesmo sistema. Vamos supor, você está com a fase, ela está errada em relação à rotação. Após 40 erros detectados, a luz de anomalia acende. Tá? Por quê? Ele é acumulativo. Alguns carros não. Erro acendeu. Só para vocês terem uma ideia, a Toro, se a fase estiver fora da rotação, só em você ligar a chave, não precisa ligar o motor, tá? Só ligar a chave, a luz de anomalia acende. Você vai lá no computador, reseta a luz de anomalia, apaga, não tem mais defeito nenhum. Você desliga a chave, você ligou a chave, a luz de anomalia acende. Aí tu fala, pô, como se eu nem liguei o motor, como é que ele sabe que a rotação está fora da fase? Estratégia do sistema. Ele tem que ler em algum momento a rotação certa, a fase certa e a rotação certa, para que ele não venha acender depois de você ligar o motor. Pegamos um carro assim, você ligava a chave, a luz de anomalia acendia. Eu falei, como? Se eu nem girei o motor. Aí você... quando ele verificava, aí o que ele tem que fazer? Montaram a correia, no caso a corrente, montaram errado. O motor ficou fora de fase. O comando estava fora do virabrequim. O que foi feito? Desmontamos, colocamos no ponto certo, fechamos. Apagamos a falha, ligamos a chave, não acendeu mais. Aí tu fala, cara, como é que ele identificou? Ele identificou.
no sensor dele lá, ele tinha que achar, o virabrequim está naquele ponto, então o sensor de fases tem que encontrar nesse ponto, e não quero saber, meu, se não tiver nesse ponto, para mim está errado. Já dava eu. Então, quando você coloca um variador de avanço em rotação e fase, você pode ter problemas de anomalia. Eu instalei algum tempo atrás, rotação em fase. Não me acendeu a luz de injeção, tá? Rodei uns 4, 5 dias, não deu luz de injeção acesa, mas eu não percebi nenhuma melhora. Tem pessoas que falam no grupo, não, mas eu coloquei o variador de avanço, meu carro fazia 10 por litro, agora está fazendo 32 km por metro de gás. Pô, mentira, cara, não faz. O motor 1.8, ele é padrão fazer na cidade com ar ligado 10 km por metro. Pode fazer reza braba, macumba, pode fazer o que você quiser mesmo. Pode chamar pastor, padre, para orar que não vai funcionar, porque é o motor, cara. O motor é assim, é um motor pesado. É um motor que tem pouca tecnologia. É um motor que tem um virabrequim pesado, tem um comando pesado, tudo é pesado no motor. Tanto que a versão SP4, que é a versão 9, que são 4 bobinas separadas, eles fizeram o quê? Eles aliviaram virabrequim, aliviaram biela, reduziram o peso de pistão, mexeram no comando, fizeram tudo para ganhar 6 cavalos. Em alguns casos 5, né? Porque é 108 no álcool, o antigo, passou, se eu não me engano, para acho que aumentou 4 ou 5 cavalos, 113, né? 114. Aumentou, sei lá, 5 cavalos. Melhorou o rendimento do motor? Melhorou. Você ganhou mais potência, relação peso-potência. O carro tem o mesmo peso, um pouco mais de potência, automaticamente você vai ganhar um pouco mais de economia. Isso é relação peso-potência. Mas não é uma coisa absurda, não. Se o antigo faz 10, o novo vai fazer 11. Se fizer 12, está muito, muito, muito bem regulado e o cara anda com o pé muito leve e é tudo no sapatinho. Só que sabemos que em nossas cidades hoje o trânsito é intenso, a vida é acelerada, tudo é correria e você acaba não tendo esse controle de ficar saindo tudo sempre no sapatinho. Você, quando tem carro automático, então ele acaba bebendo um pouco mais, isso é fato. Então, o que acontece? O que nós temos que pensar é o seguinte: o variador de avanço, ele vai melhorar o rendimento do carro? Pode ser que melhore cerca de 10%, 15%. O torque do motor vai ganhar um pouquinho mais de potência. Eu notei. Aí o que eu fiz? Eu adquiri um T36B, que ele é ligado na bobina. Então aí você tem positivo, negativo, a detecção se está no GNV ou não, e o TPS. Então eu liguei esses 4 fios no motor, e a bobina é plug and play. Você tirou da bobina, conecta no cabo, e o cabo conecta na bobina. Esse, pelo que eu estou percebendo, ele é menos pior. Por quê? Porque ele não está analisando a rotação em fase. Se em algum momento que a leitura da rotação da fase fugir, ele vai dar erro de anomalia, né? Vai dar alguma anomalia no sistema. Já o da bobina, como você está conectado direto à bobina, a bobina está jogando a CNT, a bobina vai disparar a ignição, né, nos 9 graus, ou 6 ou 9 graus, ou 12 ou 15, né? O Chevrolet só pode 6 ou 9. Se você colocar mais do que isso, o motor amarra o motor, porque a detonação fica muito antes, a ignição fica muito antecipada, o motor acaba freando o motor. Eu usei 9, não percebi melhora nenhuma, o carro continuou fazendo a mesma quantidade de combustível, 10 km por metro, meus sinos são 15 metros, eu boto 15 metros, eu rodo 150 km, acabou. Acabou, o gás acaba aí com 150, 155, acabou o gás. E olha que eu ando com o ar ligado, na cidade, um trânsito dos infernos, automático, 1.8, e é isso aí. Não consigo. Desde que eu peguei esse carro, ele faz 10. Já botei tudo que você possa imaginar, já regulei de todas as formas, continua fazendo 10. Então o carro é assim, não vai. Eu coloquei esse que é de ignição, de bobina. Esse de bobina, ele não mexe no sistema do carro, então a central não detecta nenhuma variação entre a rotação e a fase, porque por mais tecnológico que seja a caixinha lá do variador que você coloca, ela pode provocar um erro, e esse erro a central vai detectar e vai dar anomalia no sistema. Então o da bobina está sendo mais pior. Mas já adianto,
Não percebi melhor nenhum. Ontem eu rodei 4 dias em 9 graus, não percebi economia nenhuma, tá gastando o mesmo consumo antes. Notei só um pouco mais de força o carro, você tem mais torque, você sai com mais facilidade. Passei agora, de ontem depois passei para 6 graus. Vamos ver, eu vou rodar agora uns 4 dias para fazer o teste em 6 graus e vou ver o que vai acontecer. Eu falo para vocês, quando vocês escutarem alguém falando, ah, eu tenho um Cobalt 1.8 automático, na cidade meu carro com ar ligado faz 14, 12, 11, 10, acredite. De 11 para cima já começa a duvidar. Ou o cara tá medindo errado, ou o sistema do cara, porra, não tá, o marcador do velocímetro do cara tá errado, alguma coisa tá errada, porque, cara, eu já mexi em vários Cobalt. Todos que eu já mexi até hoje não faz mais que 10. E não tem como fazer, cara. Pode botar o sistema que for. Talvez um sistema BRC, esse mais moderno que existe aí, pode ser que ele vá fazer mais. Mesmo assim, cara, não adianta. É um motor. Você vê que na gasolina esse carro na cidade é 7. Se você colocar aí uma média de 30 a 40% de autonomia da gasolina pro gás, vai cair para 10, pô. Botei 40. 7 vezes 4, 28. 9,8, 10. É mais ou menos padrão do álcool. Pô, o álcool, meu amigo. O álcool nesse carro aqui é 5. 5 e olhe lá. 5. Vai botar aí mais 40%. 9. 10. Não está dentro do padrão agora. O cara que faz na gasolina 7 dentro da cidade, com ar ligado, um trânsito danado, e diz que no gás faz 15, 14, não faz, meu amigo. Não faz. Não faz, não tem como fazer. Não tem essa possibilidade. É uma possibilidade nula. Então, quem quiser testar, né, depois, achando que o carro não está dentro do padrão, não tá bom o funcionamento, vocês podem adquirir o T36B, que é muito fácil de conectar. Positivo, você pode puxar ele dali da... Tem que ser pós-chave, tá? Positivo pós-chave. Você pode puxar da própria central, né? Tem um fio vermelho que é pós-chave, você pode ligar junto. O terra, você liga direto na bateria. O fio amarelo, que é o TPS, já adianto. Lá na TBI tem um fio marrom com uma listra verde. Esse marrom com listra verde, você desencapa ele um pouquinho, enrosca bem o fio e isola. Ali é o TPS de 0 a 5 volts, que é o que ele precisa. E tem um outro fio, que é o azul. Esse azul, você tem que ligar ele para detectar se o carro passou para o GNV ou se está no líquido. O que eu fiz? Eu peguei, como eu estou ainda testando, não quis mexer tanto no chicote do carro, eu fui lá na bobina, numa das bobinas do bico injetor, tem aqueles 2 fios, né, que ligam em cada bobina. Um é 15 volts, né, 13 volts, no caso, tensão da bateria, e o outro é o pulso. Você vai nesse que é os 13 volts, que ele é o quando você detecta que está no GNV, ele liga 13 volts ali, a tensão da bateria está ali. Quando você passa para o álcool, essa tensão some. Então, você já detecta que ali tem alimentação para o GNV. Aí você desencapa ali, enrosca o fio, isola, acabou. Só para você testar. Para você ligar de esse, tem que achar o chicote, pegar, desmontar o chicote, pentar, emendar tudo, soldar, fixar tudo, enrolar de novo. Eu fiz uma meia gambiarra para poder ter os sinais, o que eu preciso. Bom, vou fazer o segundo teste agora. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava para falar tudo isso, eu acho que eu tinha que também explicar muitas coisas antes. Porque muita gente, cara, eu vejo falando assim, não, meu carro estava muito ruim, eu coloquei um variador de avanço, rapaz, meu carro tá uma BMW agora. Pô, meu carro, BMW não, ficou melhor, tá igual uma Lamborghini, arrancada de uma Lamborghini. Cara, não funciona assim. Na verdade, ele só vai ajudar a queimar, vamos dizer, se você tem dentro do pistão, da câmara de explosão, você admitiu lá vamos dizer, vou botar um número hipotético, 10 gramas de gás e oxigênio dentro do cilindro. Se você colocar no ponto original,
quando ele vai chegar no PMS, que ele vai disparar a centelha, você vai queimar, vamos dizer, 70% a 80% do GNV, porque o GNV, a queima dele é muito lenta, ela se arrasta, não é igual a gasolina que queima rápido. O álcool também queima mais lento que a gasolina, mas queima. Por isso que o ponto do etanol, ele é adiantado. Já adianta o ponto do etanol para poder queimar mais rápido, porque a gasolina se se adiantar, vai dar pré-detonação. A gasolina você tem que quase que atrasar o tempo, porque quando a centelha chega, a gasolina queima muito rápido. E o etanol ele é mais lento. Por isso que é mais fácil você enquadrar o carro no etanol e GNV do que gasolina e GNV. Eu já tentei botar gasolina e GNV, meu amigo, vou te falar, hein? Dá uma semana de ajuste. E isso que eu faço. É carro andando na rua, ajusta, tá ruim, acerta daqui e toma de combustível. Não é fácil, não. Então, numa loja, cara, os caras não vão querer fazer isso. Ficar lá perdendo 2, 3, 4, 5 horas passando por combustível líquido e, porra, para gasolina e GNV, e no final o carro pode ficar bom ou o cara fala, pô, mas tá uma merda. Tira tudo e bota do jeito que tava. E olha o trabalho que o cara tem, não vai ter que te cobrar de novo. Ah, vou te cobrar de novo pra você passar. Você vai ficar gastando, sei lá, 200 conto toda hora para você passar de um combustível pro outro. É perda de dinheiro. Então, o que eu falo sempre, a etanol é mais fácil você ajustar com o GNV por uma questão de tempo de ignição, que já é antecipado, a quantidade de combustível que você joga, que você necessita para a queima do etanol e para a queima do gás, são muito parecidas, entendeu? A taxa de compressão está mais para o álcool, então automaticamente está mais próxima do gás do que a gasolina. A gasolina é 9 por 1, o etanol é 12 por 1, o GNV, se eu não me engano, é 17 por 1, acho. É uma coisa assim bem grande. Se você tivesse um motor com uma taxa de compressão 17 por 1, você podia botar, cara, GNV funcionar, putz, melhor que gasolina. Agora não tem motor desse. O máximo que nós temos de motor hoje é 12,5 por 1. É o máximo que existe hoje. Então, galera, é o seguinte. Quem quer testar o variador de avanço, teste. Mas eu já adianto, não vai ter aquela melhora esperada que todo mundo diz que teve. Porque eu acho que é o seguinte, acho que muitas das vezes o usuário ele é leigo, né? Vamos dizer assim, o usuário é leigo. Eu sou técnico, o usuário é leigo. Então eu tenho uma visão técnica, eu tenho uma visão por trás do sistema. O usuário não, ele tem uma visão do pedal. Aí ele pedalou o carro andou mais, ele acha, pô, meu carro ficou top. Não é que andou mais, ele melhorou a queima do gás. Então automaticamente você ganhou um pouquinho mais de torque. Mas isso não vai te fazer economizar horrores não, tá? Não é nem caro, pelo Mercado Livre, se não me engano, está na faixa de 225 esse variador de avanço, direto para o Cobalt, que são 5 pinos a bobina, né? Quem quiser comprar e adquirir para poder testar, vale a pena. Pede alguém para instalar, porque tem que saber instalar direitinho, senão não vai funcionar. Tem que programar as chavezinhas, né? Para cada carro é uma maneira, então tem que ver como é que vai fazer. Então é isso aí, galera. Acho que o vídeo ficou longo, mas eu acho que é importante. Se quiser também pode ir adiantando os pontos, pegando outros pontos do vídeo. Eu acho que é isso. Não esqueça de compartilhar, de dar o seu like ou dislike, ativar o sininho. E com certeza eu voltarei com esse vídeo, trazendo mais algumas informações, como ficou agora em 6 graus. Em 9 graus não houve modificação nenhuma em termos de consumo. Ganhou um pouquinho mais de potência, ela 10, 15% mais de potência no motor, ficou mais soltinho, o motor se acelera, o carro está mais com vontade de andar, você quer uma ultrapassagem, tu junto o pé, ele vai, mesmo com o ar ligado e até ignora, passei para 6, vamos ver como é que vai ficar o 6. Depois eu vim com outro vídeo, dando o meu veredito sobre a utilização de variador de avanço no 5ª geração. Do 3ª geração, melhora mais, porque o motor fica uma queima mais fraca, então acaba melhorando um pouco mais. Mas vamos ver como é que ficou aí. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo, ok? E fui!